Ainda ontem, a escassos metros desta Câmara, o Ministro da Economia disse que o seu objetivo é nada mais, nada menos que transformar e reinventar o país em 6 meses. A proclamação é modesta, como se compreende, mas não deixa de ter o seu fundo. Trabalhar mais tempo, sem nenhumas garantias, pagando cada vez mais pelos serviços garantidos com os nossos impostos, em troca de um salário mais baixo, muito mais baixo. É este o programa do Governo. Reinventar o país numa corrida desenfreada para moldar o país à imagem de uma gigantesca cidade-fábrica dos subúrbios de uma qualquer capital asiática. Para o conseguir, todos os argumentos servem. As palavras são importantes, dizia com razão Nanni Moretti. A este Governo parece empenhado como nunca na transformação do valor das palavras e conceitos. Trabalhar mais em empresas que vão precisar de menos trabalhadores para fazer o mesmo. Agora é uma medida, segundo as palavras do Governo, para criar emprego. Diminuir a procura interna, levando o comércio e os serviços ao desespero, é anunciado como a condição necessária para o crescimento económico. Facilitar o despedimento, criando um mundo laboral onde se pode despedir a preço de saldo, porque assim apetece, é apresentado como um passo necessário para combater o desemprego. Empobrecer o país e os portugueses, num país onde o salário médio mal chega para pagar a renda da casa nas maiores cidades do país, passou a ser a proposta para sair da crise. Empobrecer o país e os portugueses. O mais espantoso é que não é qualquer partido da oposição a fazer essa leitura, mas o próprio Primeiro-Ministro a anunciá-lo, como fez ontem, que esta é exatamente a sua resposta para a crise. Para quem costuma entremear as suas intervenções com inúmeros exemplos da economia doméstica, desta vez nenhuma para a amostra. É pena. Sempre gostaríamos de ter ouvido o Primeiro-Ministro explicar como é que uma família com rendimento médio de 700 euros vai pagar mais impostos, perder os apoios sociais, receber menos e pagar mais pela saúde ou transportes e ainda viver melhor. Esperamos com inusitada expectativa o dia em que o Primeiro-Ministro venha a anunciar aos portugueses que vão ficar mais saudáveis adoecendo e que só vamos ter melhores alunos se estes deixarem de estudar. Entramos, senhoras e senhores deputados, definitivamente no campo da nova língua. Por mais chocantes que sejam, e são-nos, estas declarações apenas elevam a um novo patamar a ideia constantemente repetida pelo batalhão de comentadores militantes do PSD de que os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Num país como o nosso, onde o salário médio está ao nível do mínimo grego e não chega a metade dos países como a França ou a Alemanha, é preciso tupete para fazer estas afirmações. Este plano ideologicamente inclinado, que saltou diretamente do comentário televisivo para a bancada do PSD, só conhece uma solução: a austeridade permanente como castigo moral que vai regenerar a economia e mudar o comportamento dos portugueses, vistos como eticamente reprováveis através da diminuição do consumo. Pobres, mas com saudinha, parece ser o lema do Governo, a fazer lembrar outros tempos. Nenhum país faz crescer a economia empobrecendo. Aproveito para recuperar aqui as palavras do próprio Ministro das Finanças, que parecem ter sido cirurgicamente dirigidas ao Ministro Álvaro Santos Pereira, quando este disse que há ideias que só parecem funcionar no banco das universidades. Infelizmente estava a ser excessivamente otimista. Do que se conhece, com origem no Ministério da Economia, nem aí estas ideias funcionam. Infelizmente parece ser este o caminho seguido pelo Governo: fazer de todos nós as cobaias do radicalismo ideológico de quem se vê como a força transformadora da economia e das relações sociais. Senhor Ministro do Emprego,
Senhoras e senhores deputados, o mundo do trabalho é a pedra de toque desta transformação puramente ideológica do país. O objetivo é claro: transferir uma parte cada vez mais significativa dos rendimentos do trabalho para os lucros do capital. O aumento do horário de trabalho não tem nenhum estudo de suporte da sua eficácia. Não tem outra consequência visível que não seja a diminuição da necessidade de mão de obra, aumentando assim o desemprego. Mais, o Governo quer também fazer tábua rasa das obrigações de comunicação das empresas à Autoridade para as Condições de Trabalho. Doravante, horários de trabalho, alargamento de períodos de elaboração, intervalos para descanso ou isenções de horário podem deixar de ser fiscalizadas. É a lei da selva e que parece que veio para ficar. Mas concentremos-nos, senhoras e senhores deputados, nos números. De acordo com os dados relativos aos acordos de contratação coletiva em 2010, os portugueses já trabalham mais de 38 horas por semana, mais meia hora que os alemães, 1 hora que os ingleses e quase 3 horas a mais que os trabalhadores franceses. Num país onde já se trabalha mais que a média europeia, é esta a solução do Governo. Mas esta solução não é só socialmente injusta, destruidora da qualidade de vida das famílias, é também economicamente insensata. Concentra o trabalho nos setores menos produtivos da economia, com diminuta capacidade de valor acrescentado e de incorporação tecnológica. Reforça modelos concorrenciais condenados ao fracasso, com países como os países asiáticos, onde o salário anda pelos 100 euros. Conclusão: os portugueses vão trabalhar mais num país cada vez menos produtivo, empobrecer o país e os portugueses mais uma vez. Já a partir deste mês de novembro, as compensações por despedimento serão mais baixas. Menos 10 dias de retribuição aos trabalhadores e um teto máximo de 12 meses de salário. Ou seja, que a compensação estagna a partir dos 18 anos de antiguidade. Também cai o pagamento mínimo que hoje existe, de 3 meses de salário. É, senhoras e senhores deputados, o despedimento low cost que coloca o emprego em saldos e os direitos na gaveta. Trabalhar mais para o Governo não basta. É preciso ganhar menos e viver sem saber o dia da manhã para aceitar cada vez menos. A radical diminuição do valor das horas extraordinárias é mais um passo para a diminuição do custo do trabalho e do rendimento dos trabalhadores, afetando essencialmente os empregados com menores rendimentos. O trabalho precário, a nova forma de escravatura do século XXI, conhece também um novo impulso. Com a renovação extraordinária dos contratos a prazo, além dos 3 anos, por mais 18 meses. Com este Governo institucionaliza-se a precariedade. Os números dizem-nos que 7 em cada 8 novos contratados no último ano têm contratos a prazo. Trabalham a recibo verde ou para empresas de trabalho temporário. E estes novos contratos têm poucas probabilidades de se tornarem permanentes. Mas ainda não chega. É preciso empobrecer mais e mais o país e os portugueses. Na oposição, CDS e PSD diziam que os impostos e as despesas com a segurança social dos trabalhadores a recibos verdes eram um esbulho fiscal. Mas isso foi nos idos de maio, quando o ministro Mota Soares dizia: alguém tem que levantar a voz em defesa destes contribuintes. Agora, não só Pedro Mota Soares já mudou de opinião, como os seus companheiros do Conselho de Ministros estão a penhorar os escassos bens dos trabalhadores precários em nome de uma dívida que os próprios não são responsáveis. É verdade, alguém tem que levantar a voz em defesa dos contribuintes. Senhor Ministro, razão pela qual o Bloco de Esquerda vai agendar um conjunto de propostas para cruzar os dados fiscais, para responsabilizar os verdadeiros devedores e para penalizar quem recorra e abuse do expediente
dos falsos recibos verdes. Ninguém compreende, nem é aceitável, que ao mesmo tempo que o Governo desconsidere a fiscalização do trabalho e faça recair a força da máquina fiscal, precisamente sobre os trabalhadores mais desprotegidos e com menos direitos. Nenhuma das medidas apresentadas pelo Governo para alterar as leis do trabalho concorre para a resolução da crise da dívida ou para a diminuição do déficit. Fazem parte do ajuste de contas da direita, que viu na crise do euro a oportunidade histórica de fazer passar a sua agenda de sempre, desregular o mercado de trabalho e diminuir os direitos sociais e o salário. Esta interpelação pretende confrontar hoje o Governo e a sua deriva radical e ideologicamente motivada de impor as leis do mais forte como a regra nas relações de trabalho. Porque, ao contrário do Governo, há quem não se resigne, há quem queira um futuro para o país, há quem queira um futuro que não seja o do empobrecimento coletivo, senhoras e senhores deputados.